Gente, é impressionante como Deus faz as coisas. A irmã agora há pouco, ela leu um versículo da Bíblia, Salmos 37. E qual a minha palavra? É um pedaço dela, mas está em Salmos 37 também. Então vamos lá. Dessa semana passada para cá, eu escutei um louvor muito forte, que falou muito forte comigo. É um louvor até meio forte, pesado, por isso que eu não vou nem passar. Ele fala sobre as 7 trombetas de Apocalipse. Só que eu peguei e falei assim, será que Deus quer que eu fale das 7 trombetas para a igreja? Aí eu peguei, pensei, analisei bem e decidi que eu não ia falar das 7 trombetas. Mas eu ia falar de uma outra coisa que também estava no louvor, que é como eu vou demonstrar a minha fé. E como o mês de fevereiro e o ano de 2017 é de fazer a diferença, nós vamos fazer a diferença demonstrando a nossa fé perante o mundo. Então o tema da ministração é essa, demonstrando a nossa fé para o mundo. E antes de mais nada, de eu prosseguir, eu queria fazer uma oração com a igreja, porque o nervosismo é grande. Então vamos lá. Ó meu Deus, meu Pai, graça e louvor te damos, ó Deus. Use, Senhor, a minha vida aqui em cima, Pai. Que eu seja a boca de Deus para o teu povo. Que nada que eu disser não venha do teu Espírito, Senhor. De graça e te louvamos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E dentro dessa parte de demonstrar a nossa fé, eu queria subir um subtópico, que é manter-se no centro da vontade de Deus. Coloca aí Pedro 4, 2. Vou ler o daqui mesmo. Para que no tempo que ainda vos resta na carne, não continueis a viver para a concupiscência dos homens, mas para a vontade de Deus. Eita, o que é concupiscência? É uma cobiça, é um apreço pelos bens materiais. A gente deve seguir as leis de Deus com humildade, mantendo-se no centro da vontade que Ele quer. E não as leis dos homens, as leis de Deus. Porque Ele é que nos rege. Então não devemos a gente olhar para as leis dos homens achando que aquilo é certo, porque aquilo não é certo. Deus falar com você, você tem que aceitar. Igual, eu estava um pouco de resistência. Eu falei assim, eita, imagina se Deus me chamar para subir lá, o que eu vou fazer? Vou falar o quê? Aí já veio a pancada, né? Vai ter que subir. Adianta falar não? Não adianta falar não. Vai ter que chegar aqui e falar e pronto. Põe aí. João 6,40. Portanto, esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quem dá um glória a Deus por essa palavra? É muito forte isso que a Bíblia fala. E João deixa bem claro isso. Que aquele que crê e vê o Filho dele será salvo. E aquele que segue os padrões dele também será salvo. Porque na nossa vida a gente não tem que seguir nada do que os homens falam. Porque aquilo que eles falam é errado. E hoje em dia a gente tem que prestar muita atenção nisso. Porque hoje o certo está se tornando errado e o errado está se tornando certo. E a gente não pode deixar isso seguir em frente. E como esse ano é o ano de fazer a diferença, como a gente vai se manter no centro da vontade de Deus, demonstrando a nossa fé? Um exemplo básico. Você está numa empresa, trabalhando, e por algum motivo, o seu chefe manda você mentir, manda você passar o tapete num colega seu, e você simplesmente não aceita. E você pega e fala, não, eu não vou fazer isso. Eu não vou me vender por dinheiro, eu não vou me vender por preços materiais, eu não vou me vender por isso. E o que a gente pega e tem que fazer? A gente tem que negar e pegar e falar assim, aquele que cuida de mim é maior do que tudo isso daqui que a gente tem. Então se Deus estiver comigo, nada vai abalar, nada vai acontecer. Então você tem que descansar no Senhor. Nós como seres humanos temos que descansar.
olhar para Deus e esperar do socorro. Hoje, enquanto eu estava ali na hora do louvor, Deus pegou e falou: descansa, descansa. E tem que descansar, pessoal. Não adianta a gente querer passar por cima, pular etapa. Tem que descansar e quando for para fazer, faz. Agora a gente não pode seguir lei de homem, porque aí dá ruim. A gente tem que seguir o que Deus quer. E eu sei, gente, que muita gente hoje, aqui dentro, fora do mundo, qualquer lugar, tem muita gente que está desempregado, tem muita gente que está recebendo um salário que não é o que queria, porque resolveu seguir as ordens de Deus. Aí a pessoa pode até pensar: poxa, quando eu era do mundo, eu tinha tudo, eu tinha carro, mas você não tinha o principal, que era a presença de Deus. Você não tinha o principal, que era você deitar, você orar e saber o quanto é bom você ter Deus com você. Você não sabia de nada disso. Você via coisas materiais, você via coisa dos homens. E não é porque a gente está andando com Cristo que a gente deve ficar com esse pensamento de: agora está tudo mais difícil, agora não dá mais nada certo. Quem disse? Quem disse para vocês que não vai dar certo? Um homem olhou para você e falou assim: tá demitido. É difícil? É difícil. Quem gosta de perder na vida? Quem gosta de passar por humilhações, por certas coisas? Mas a Bíblia fala: os humilhados serão exaltados. E se Deus falou isso pra gente, a gente tem que crer nessa promessa. Não é uma pessoa qualquer que fala, é Deus. E da parte dos Salmos, põe aí, Salmos 37, 1 e 2. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja do que obram a iniquidade. Porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Você pode olhar para uma pessoa que ela não segue nenhuma religião, não acredita em Deus, não tem Jesus consigo, e você pensa: nossa, mas aquela pessoa está ali tudo dando certo na vida dela, e eu que estou aqui, que estou orando todo dia, estou jejuando, estou falando com Deus, estou tendo o Espírito Santo na minha vida, nada acontece? Aí você pega e olha e fica olhando. Aí você peca. Por quê? Porque você está cobiçando a bênção do outro. Não tem que se preocupar com isso. Se Deus falar para você: hoje vai ter isso, 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 vai ter. Você não tem que olhar para o que um outro está passando, o que um outro está ganhando, o que um outro está conquistando. Nós temos que olhar para o que Deus falar com a gente, com o indivíduo, com a pessoa, a própria pessoa. Não com o que ela está falando para o irmão ali e para o irmão ali. É com a própria pessoa. Salmos 18. Não, é o 37, 18. O Senhor conhece o dia dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. 19. Não serão envergonhados no dia do mal, e nos dias de fome se fartarão. Gente, é Deus que está falando para vocês. Para que você vai ficar pensando em coisas, maquinando coisas? Ai, meu Deus, não vai dar certo. Hoje eu não tenho nada para comer. Ai, meu Deus, e agora? O que vai dar? Lê. Só isso. Salmos 37 deixa isso bem claro com a gente. A gente tem que confiar no Senhor. A gente tem que usar tudo que Ele fala, os mandamentos dEle, como uma coisa benéfica para a nossa vida. Não adianta a gente simplesmente orar, ler a Bíblia e não praticar. A gente tem que praticar tudo que a gente aprende, principalmente a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, além dela ser perfeita, boa e agradável, ela funciona. Ou vocês conhecem alguém que segue tudo que Deus fala e passa alguma coisa assim? Passa pelo deserto, claro. Senão não teria graça a vida. Pensa, tudo dando certo. Nossa, tudo vai dar certo. Não vai ter graça as coisas. Tem que ter alguma coisinha ali para a pessoa sentir e ver. Aí quando acaba a tribulação, o que ela pensa? Obrigado, Deus. É o que a pessoa tem que fazer. Mas durante, quem faz isso? Durante, a gente reclama,
a gente não agradece, a gente pega e já, nossa, tá acontecendo isso de novo, ai meu Deus, isso de novo, e só reclama, mas na hora de fazer a nossa parte, a gente não faz. Por quê? Porque a gente só reclama, só questiona e não faz a nossa parte. Não é desse jeito que a gente tem que fazer. E com essa parte de manter-se no centro da vontade de Deus, não é só na parte da bênção que você vai manter na parte da vontade de Deus. É na parte de tudo. É na parte do vale, é na parte do deserto, é na parte de tudo. Não é só de bênçãos que vive o homem. É na parte de tudo. A gente não deve olhar para a Bíblia só, ai meu Deus, hoje eu vou ser abençoado. Aí vem a igreja cheia, glória a Deus, glória a Deus. Não, não é isso. A gente tem que olhar para tudo. A Bíblia não é isso daqui, a Bíblia é isso. A gente não tem que olhar para só as partes benéficas para a gente. A gente tem que ver a parte que dói no peito, que a gente pega e olha e fala, ah, ferrou agora, né? A gente tem que olhar e aceitar tudo. Não é só um pedaço. Não é só um pedaço da Bíblia. E a gente tem que manter-se na vontade de Deus em tudo. Ainda mais hoje, como as coisas estão difíceis. Em tudo. A gente tem que pegar, fazendo a diferença, mostrando que nós somos de Deus. E o mundo tem que ver e espelhar na gente. Ontem a Luiene falou aqui disso. Ela falou que o mundo tem que olhar e se espelhar na gente. Não zombar. Não zombar da gente. Porque a gente não tem que ser zombado. A gente já chega num lugar, as pessoas já pegam e falam, ah, olha lá o crente vindo, olha lá o crente. E muitas das vezes realmente chamam a gente de hipócrita. Por quê? Dói ouvir isso? Claro que dói. Mas por que chamam a gente disso? Porque a gente fala uma coisa e não pratica. O que adianta eu chegar aqui e falar, faça isso, devemos fazer isso e não praticar? Não adianta em nada. A gente tem que praticar tudo que a gente aprende dentro da nossa fé. E tudo que Jesus ensina pra gente, a gente tem que ser seguido. Ontem, a Luiene falou também que a gente deve ser parecido com Jesus. E realmente. E como a gente vai se manter no centro da vontade de Deus? Sendo parecido com Jesus. Sendo parecido com tudo que Ele ensinou pra gente. Com todas as coisas que Ele passou quando Ele pisou na terra e deixou pra gente. E é dessa maneira que a gente vai manter-se no centro da vontade de Deus. Sendo parecido com Jesus, seguindo as leis de Deus e não dos homens. E é isso que Deus tocou no meu coração e eu queria passar para a igreja. É curtinho, mas é de coração.